a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 577. 577. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para nós fazermos a leitura do texto da lição de hoje. A lição de número 6, cujo título é Usando a Fé diante dos confrontos. Foi designado para esta noite, para ministrar essa aula, o presbítero Wallace, que já está presente. Ele me informou que chegaria um pouquinho depois do horário, mas graças a Deus já está conosco. Vamos à leitura do texto áureo. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, 38. Como escola, e eu já falei sobre isso aqui, eu escutei alguém falando aí, Primeira Reis. Primeira Reis está errado, tá, irmãos? É primeiro, porque livro é palavra masculina. Livro não é palavra feminina. Então nós não podemos dizer Primeira Reis. Como nós estamos numa escola bíblica, então vamos reprisar esse ensino. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Os objetivos da lição são os seguintes: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre, apresentar que Deus responde com fogo. Os textos de referência estão no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, os versos 22, 23, 24 e 39. Vamos à leitura de forma alternada. Então disse Elias ao povo:
só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dentre dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, juntos. Porque vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade desta reunião, em que estudaremos a Tua Santa Palavra. Rogamos que o Teu Espírito Santo seja com o Teu Filho, o presbítero Wallace, Senhor, que vai nos ensinar, e seja também conosco para que possamos absorver esses ensinamentos, aumentando assim a nossa fé, conforme a Tua Palavra nos ensina. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar-se? Vamos descer esse púlpito aqui, que eu acho que vai ficar melhor para aqueles que estão em casa verem o seu rosto e ouvirem a sua voz. Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém. Eu peço perdão aos irmãos pelo pequeno atraso. Eu tinha avisado ao pastor que não conseguiria chegar cedo a tempo da oração. Dia bastante corrido hoje, mas eu estou feliz de estar aqui com os irmãos para aprender da palavra de Deus, que é o nosso alimento, o nosso pão. Mas eu confesso a vocês que eu estou um pouquinho nervoso, porque já são alguns anos dando aula, porém eu sempre dei aula para jovens e adolescentes, pastor. É a primeira vez que eu vou dar aula para adultos. É a estreia hoje, mas eu peço ao Senhor que me conduza, que me ajude, porque eu tenho certeza que de mim mesmo eu não tenho. Obrigado, pastor. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas foi o Espírito Santo quem marcou esse encontro conosco hoje para nos ensinar algo, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nós prosseguirmos na caminhada. Então a lição de hoje tem por título Usando a fé diante dos confrontos, ou seja, diante dos embates, das situações adversas, diante das situações difíceis. Nos dias atuais, infelizmente, nós vemos muitos cristãos que não conseguem superar as crises. Nos momentos de dificuldade, de adversidade, de luta, as pessoas se prostram diante das situações, se entristecem, abandonam a fé, se curvam diante dos problemas, mas há uma forma bíblica e inteligente de enfrentar essas situações. Eu achei interessante, eu não sei se na revista do aluno tem, mas aqui na revista do professor, na parte da introdução, ele usa esse termo, uma forma bíblica e inteligente. Esse termo inteligente me chamou a atenção, porque diante dessas situações, irmãos, é necessário que as emoções sejam colocadas de lado. Muitas vezes as emoções elas nos impedem de pensar com a razão. E nós
servos de Deus, nós não podemos ser movidos por aquilo que sentimos. Já pensou se eu e você fôssemos tomar decisões, tomar atitudes, viver a nossa vida baseada naquilo que nós sentimos vontade de fazer, naquilo que nós sentimos, nas nossas emoções? Eu sinto vontade, Juliana, de fazer um monte de coisa que eu não posso, que eu sei que eu não devo. Juliana, se eu fizesse tudo que eu tenho vontade, ia dar ruim, eu estava perdido. Então nós não podemos nos deixar levar pelas emoções, nós precisamos ser inteligentes, precisamos observar a palavra de Deus e nós precisamos agir com a razão nos momentos de dificuldade. Hoje nós vamos observar a história de Elias, o trecho que está contido entre o capítulo 16 e o capítulo 18, final do capítulo 16 e o capítulo 18, e nós vamos tirar algumas lições de como Elias agiu e como Deus se manifestou, como Deus trabalhou em situações adversas. Elias, ele profetizou num período muito complicado, porque ele sofreu muitas perseguições do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Todos nós já ouvimos falar deles. Naquela época, ele reinava sobre o reino do norte, também chamado Reino de Israel. Os irmãos sabem que após a morte de Salomão, que reinou sobre Israel durante 40 anos, o reino foi dividido. Só para nós contextualizarmos, relembrarmos. Ok, obrigado. Só para nós contextualizarmos, lembrarmos, Israel tinha Salomão como rei e após 40 anos de reinado ele veio a falecer. E o seu filho, ao sucedê-lo no trono, seu filho Roboão, recebeu do povo um pedido, um clamor. Eles disseram: olha, o teu pai impôs um jugo muito pesado sobre nós. Agora que você é o rei, agora que você assumiu o reinado, tira de nós esse jugo, melhora a nossa situação. E aí ele pede para o povo voltar depois de 3 dias, e ele vai tomar conselho com os anciãos, e eles dizem: olha, se hoje você servir esse povo para sempre vai servir a você. Se coloca à disposição deles, faz o que eles estão pedindo, e esse povo vai ficar à tua disposição, esse povo vai ser fiel a você. Só que ele deixou o conselho dos antigos e foi tomar conselho com os amigos que tinham sido criados com ele, os jovens. E eles falaram: olha, fala para esse povo aí que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do teu pai. Mostra para eles quem é que manda. Fala para eles que você é o cara, bate na mesa, vira tudo. Mostra para eles que você é a autoridade. Muitas vezes nós vamos buscar conselho com quem não tem coisa boa para nos falar, né, irmão? Mas a Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, ou seja, daquele que é impiedoso, que não anda segundo a piedade, a lei do Senhor. Mas aí ele foi tomar conselho com quem não tinha coisa boa para ensinar, fez conforme os amigos jovens o orientaram, e falou o seguinte: olha, se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Diante disso, o povo se dividiu, o povo se afastou, o povo disse que não se deixaria ser governado por um rei como esse. O que nós temos com Davi? Então eles se retiraram dali, o povo foi para suas casas, e diante dessa situação, o reino foi dividido entre o reino do norte, agora também chamado Reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, também chamado Reino de Judá, com capital em Jerusalém. O povo do reino do sul proclamou Jeroboão como rei, e aí se deu a divisão do reino. Muitos reis idólatras, pecadores, se passaram pelo trono. Nós vemos que o reino do norte tem um grande histórico de problemas com idolatria, mas eu me arrisco a dizer que talvez o período mais complicado, o auge da idolatria desse povo, foi durante o reinado de Acabe, com base no que está escrito em 1 Reis 16:30, porque Acabe, ele se juntou, se casou com uma mulher de outro povo que tinha outros costumes, tinha uma outra cultura. Se você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 16, a partir do versículo 29, nós temos a narração do reinado de Acabe. O versículo 31 vai dizer que tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios,
e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar, agora 32, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. 33. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, Acabe fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, junto com a sua esposa. Mais à frente nós vamos ler no capítulo 18, que inclusive Jezabel perseguiu e mandou matar os profetas do Senhor. Então, diante de tudo isso, de todo esse cenário de pecado, de idolatria, de afastamento do relacionamento com Deus, Deus levanta Elias, lá no capítulo 17. E aqui a revista, ela usa um termo no tópico 1, no item 1.3, tem por título assim, ó, os métodos peculiares de Deus. Peculiar é tudo aquilo que é próprio de alguém, ou seja, uma característica específica de alguém. Isso significa dizer que Deus tem um modo próprio, único e específico de agir, muito diferente do nosso. Nós temos a terrível mania, o costume, de comparar as características de Deus, a sua forma de agir, com as nossas características. Às vezes nós vemos Deus fazendo algumas coisas e nós não entendemos, porque nós olhamos com a nossa ótica natural e começamos a pensar como nós agiríamos e tomaríamos decisões em determinadas situações. Quando Deus, na verdade, é Deus, está acima de todas as coisas, está acima do nosso pensamento, tem em sua frente o passado, o presente e o futuro, e a grande realidade é que a gente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Deus, ele tem a sua forma peculiar, a sua maneira própria de agir. E olha só que interessante, fica aqui também uma observação para nós a respeito da idolatria do povo. Quando Deus levanta Elias, ele profetiza o seguinte, lá no versículo 2, no versículo 1, no capítulo 17. Elias diz o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, por conta do pecado que estava estabelecido naquela nação, Deus agora levanta um profeta para anunciar a sua justiça e as consequências que o pecado e a idolatria trariam àquele povo. Essa passagem nos mostra, queridos, que com a iniquidade, o pecado, o afastamento, quando se faz aquilo que não é agradável ao Senhor, isso traz danos e calamidade à população. Por isso tem muitas coisas que acontecem no nosso país, em diversos outros, que são de ordem espiritual. Muitas vezes lideranças fazem coisas que não agradam ao Senhor, e assim como aconteceu nessa passagem, isso traz danos, traz calamidades para a população. Por isso que nós, enquanto servos de Deus, a Bíblia nos manda fazer isso, devemos orar pelas nossas autoridades, para que eles ajam, para que eles governem de uma forma que agrada ao Senhor, porque quando isso não acontece, as consequências negativas vêm, como nós podemos observar aqui. Então é meu papel e seu papel orar pelos nossos governantes. Muitas vezes as pessoas, vou usar aqui o termo, alienadas, vivem alheias a tudo que está acontecendo e na verdade estão pecando por omissão, porque essa é uma obrigação nossa. Até aqui tranquilo, queridos? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estão conseguindo acompanhar? Maravilha. Então o Senhor, ele levanta Elias para anunciar a sua justiça. Uma outra coisa interessante para nós observarmos aqui, que eles prestavam culto a Baal e a mulher de Baal, agora eu não me lembro se era Azerá, com acento agudo no A, Azerá. E nós observamos que, segundo a mitologia deles, segundo a crença deles, a cultura deles, Baal era o deus da fertilidade, Baal era o deus da chuva. Então, eles acreditavam que se Baal não tivesse satisfeito, tudo daria errado na plantação, a chuva não cairia, o plantio não daria o seu fruto. Então, para que tudo pudesse ocorrer bem, para que houvesse fertilidade, para que eles fossem prósperos nos seus plantios, Baal deveria estar satisfeito. Oferendas deveriam ser entregues a ele. O culto de Baal envolvia em algumas vezes prostituição. Então, quando Deus
entrega essa mensagem através de Elias, ele está, na verdade, diretamente afrontando aqueles que serviam a Baal. Porque se Baal era o Deus que providenciava a chuva, se Baal era o Deus que era o Deus da fertilidade, agora Deus diz, não, agora vocês vão ver quem realmente é o Deus da chuva, agora vocês vão ver quem é o Deus da fertilidade. Não vai ter chuva, nem orvalho sobre a terra. Deus mostra quem realmente dominava sobre as coisas. Então, isso era um ataque direto àqueles que serviam a Baal. No caso aqui, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Feito isso, nós vamos ver o Senhor dando uma orientação a Elias, que ele devia sair daquele lugar. Lá no versículo 3, capítulo 17 ainda, a Bíblia diz, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E então, Elias ouve a voz do Senhor, a sua orientação, e parte para aquele lugar. Até porque se ele permanecesse, muito provavelmente seria caçado e morto, por conta da palavra que entregou. Queridos, se nós pararmos para analisar, nós vamos concordar e concluir que Elias precisou ter muita coragem para tomar essa atitude, porque ele estava indo contra aquilo que o rei havia estabelecido. Nós lemos aqui que na capital do reino ele levantou um local de culto a Baal, por conta das influências que sofreu da sua esposa, da cultura que ela trouxe dos sidônios. Então ele simplesmente estava se levantando contra o rei da nação, estava correndo risco de vida. Mas Elias tinha convicção do seu chamado. Elias tinha fé que o Senhor que o chamou e o deu essa tarefa, essa missão, o garantiria, o guardaria, o guiaria. Então ele foi lá, entregou a mensagem, fez o que deveria ser feito e continuou sendo guiado pelo Senhor. Então, de tudo que a gente conseguiu falar até agora, nós aprendemos que Elias foi chamado por Deus especificamente para tirar o povo da idolatria que os dominava. Avançando mais um pouco, agora estamos no tópico 2, nós vamos observar mais uma forma peculiar de Deus agir. E como o Senhor usa coisa que nós não nos esperamos para nos abençoar e para cuidar de nós. Antes de nós comentarmos o tópico 2, eu queria falar aqui no finalzinho do tópico 1.3, ainda sobre os métodos peculiares de Deus, que eu acabei me esquecendo. Quando Elias vai para o ribeiro de Querite, o Senhor diz o seguinte para ele no versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos, versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Curioso, irmãos, que na literatura e no cinema, na maioria das vezes, essas aves, o corvo, ela é associada a elementos obscuros, não é verdade? Normalmente nos filmes, a gente vê que o corvo está associado ao mal. Se tem uma casa mal assombrada, ela está cheia de corvo em cima ali, né? Se alguém vai ter algum presságio, é um corvo que sobrevoa a cabeça dessa pessoa. Então, na literatura, no cinema, normalmente o corvo é associado a coisas obscuras. Até mesmo porque, antigamente na Europa, em diversas culturas, as pessoas acreditavam que o corvo era a encarnação do mal. Era a própria encarnação do mal. Eu anotei aqui que na França, no passado, eles acreditavam que o corvo era a alma dos padres e das freiras maus que haviam morrido. Olha essa cultura. Então aquele padre que foi ruim durante o exercício do seu ministério, do seu trabalho, e a freira, quando morriam, a alma desse se tornava um corvo. Então havia essa crença na Europa. Só que aqui na palavra de Deus, nós vemos o Senhor usando o corvo para amparar o seu servo que estava numa situação difícil. Então a grande realidade, irmãos, é que o Senhor domina sobre toda a natureza. Todas as coisas pertencem a Deus. Mas nós devemos tomar cuidado, porque o inimigo ele se habilita de alguns artifícios, muitas vezes, para perverter algo que o Senhor criou que é bom e nos passar a imagem de que aquilo é ruim. A grande realidade é que o Senhor domina sobre tudo, e tudo
tudo pertence ao Senhor. Então, ainda que em muitas referências, em muitas histórias, o corvo seja usado para o mal, aqui nós vemos o Senhor usando o corvo para abençoar e cuidar do seu servo. E aí, tudo isso acontece, mais à frente nós vamos ver o Senhor dizendo que Elias fosse para Sarepta, porque chegando até lá, ele encontraria uma viúva que habitava ali, e o Senhor já havia ordenado àquela mulher que o sustentasse. Então aqui nós vamos continuar observando a forma peculiar do Senhor de agir. Ele primeiro foi alimentado por corvos e agora ele vai para uma cidade que atualmente fica na região onde está o Líbano, compreendida ali no Líbano, para ser sustentado por uma viúva. E o que nós aprendemos nessa passagem, que me chama a atenção, é que quando ele chega até aquele lugar, aquela viúva diz para ele que o que ela tinha era o suficiente para ela e o filho dela comerem e morrerem. Ela não tinha mais como se sustentar. E Deus agora manda ele para aquele lugar para ser sustentado por ela. Vamos ler essa passagem? Capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós agora estamos no versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Queridos, nós aprendemos com essa mulher uma lição de fé. Porque, imagine você, coloque-se na situação dela, ela não tinha mantimento nem para si e para o seu filho. Ela tinha um mínimo para comer e depois disso os seus suprimentos acabariam. Por isso que ela diz que eles comeriam e morreriam. E agora chega um homem e diz que ela devia alimentá-lo primeiro. E então o Senhor supriria suas necessidades de forma que não faltaria mais nada. Não faltaria a farinha da panela, o azeite não cessaria, até o dia que Deus desse chuva sobre a terra, porque eles estavam em período de seca. Lembra que nós comentamos no início? Elias profetizou por conta da idolatria que o Senhor fecharia os céus, que não haveria chuva, nem orvalho. Então eles já estavam vivendo um período de dificuldade, um período de sequidão. E aí, pense só, uma pessoa natural que não utilizasse a sua fé, muito provavelmente não daria ouvidos a esse homem. Porque se eu não tenho o suficiente nem para mim, como eu vou confiar que o pouco que eu tenho eu vou dar para uma outra pessoa que está me pedindo? E aí, não, isso aí não é fé, isso é maluquice. Não é verdade? Só que, entendam, irmãos, essa passagem nos dá base para dizer que, por vezes, a minha fé e a tua fé será testada, passará por provação. Mas é importante também nós comentarmos que a provação que vem do Senhor é diferente da tentação que vem do diabo. O diabo, ele nos tenta visando nos derrubar, visando nos destruir, visando nos matar, visando nos fazer cair. Quando na verdade o Senhor nos prova, querendo nos aprovar. Então, após o teste, vem a aprovação. Ou não, né, pastor? Nós podemos também ser reprovados nos testes que o Senhor nos faz. Então essa passagem nos dá base para entender que muitas vezes a minha e a tua fé vai ser testada. Porque falar é muito fácil, irmãos.
Eu tenho fé no Senhor, eu acredito, Deus vai fazer, e na igreja a gente canta, levantamos as nossas mãos. Quando podia, abraçávamos os irmãos do lado para liberar uma palavra de fé, né? Nós tínhamos esse costume aqui. Olha, profetiza sobre a vida do meu irmão, fala uma palavra de vitória sobre a vida dele. Ou então, às vezes, alguém vinha conversar conosco e nos apresentava uma situação difícil que estava vivendo, e a gente fala: não, querido, tenha fé, o Senhor vai te ajudar no momento certo, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas. Mas quando essa situação se apresenta na nossa vida, é diferente. É aquela antiga diferença entre teoria e prática. Então nós precisamos estar atentos, porque em algumas ocasiões o Senhor vai provar a nossa fé, mas fique tranquilo, porque se você for fiel, se você confiar no Senhor, você vai ser aprovado, e aí a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Essa mulher, ela fez isso, apesar da sua dificuldade, da sua escassez, da sua falta de recursos, ela decidiu confiar na palavra do profeta, confiar na palavra de Deus através da boca do profeta. E essa mulher foi honrada. Ela fez conforme foi mandado, e aí lá no versículo 15 está escrito: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Isso porque o Senhor não mente, o Senhor não se engana, o Senhor não se arrepende, o Senhor, Ele tem um compromisso com a palavra que libera. Então nós vamos ver que tópico 2.3 agora. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. O que aconteceu, queridos, é que acabaram os dois sendo abençoados. Ela foi instrumento de Deus para cuidar de Elias, para sustentá-lo, e por ter obedecido à voz do Senhor, por ter acatado aquilo que Deus tinha falado, por ter exercitado a sua fé, ela também foi abençoada. Os noticiários de hoje parece que são feitos já para tirar a nossa paz, não é verdade? Parece que a intenção de quem está transmitindo a notícia é realmente nos desesperar. É fazer a gente não acreditar que existe uma esperança. E o grande problema, irmãos, é que tem muito crente, servo de Deus, cristão, que serve ao Senhor, que se deixa levar por essas coisas. Só que quando nós perdemos a fé, ou melhor, quando nós nos desesperamos diante dessas situações, nós estamos demonstrando na prática a nossa falta de confiança no Senhor. Então, quando se instaurou essa questão da pandemia, até hoje os noticiários falam bastante sobre isso, mas inicialmente foi uma coisa assim muito absurda. Em qualquer canal que você ligasse, a qualquer momento, só se falava a respeito disso. Houve inclusive um exagero da parte dos noticiários, da parte da mídia. Nós estamos sofrendo reflexos na nossa economia por conta disso. Só que muitas pessoas se desesperaram. Quando viram as notícias, quando começaram a receber todas aquelas informações, ficaram completamente desesperadas. Teve gente que foi acometida de outras doenças por conta de preocupação, por conta de medo, e não por conta do coronavírus. Pessoas ficaram com depressão, teve gente que teve pico de pressão, e por aí vai, transtorno de ansiedade. Isso tudo demonstra falta de confiança em Deus. Quando nós perdemos a paz com alguma notícia negativa que chega até nós, quando nós perdemos o nosso equilíbrio, quando nós perdemos a nossa tranquilidade, o que estamos fazendo é demonstrar falta de confiança no Senhor. Mas aqui com esses personagens bíblicos, nós aprendemos que no momento de adversidade é a situação perfeita para Deus agir. Quando o cenário está catastrófico, você não tem mais o que fazer, as suas possibilidades se esgotaram. Vislumbre isso como uma oportunidade que você tem de ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Porque se ninguém mais pode te ajudar, se as tuas possibilidades se esgotaram, se você não tem mais o que fazer, só quem pode te ajudar é o Senhor. E se eu confio no Senhor, se eu tenho fé no Senhor,
eu me tranquilizo, porque eu sei que Ele não falha. Às vezes é difícil esperar o tempo de Deus, não é verdade? É complicado esperar o tempo de Deus. Mas nós precisamos insistir em oração, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos meditar na palavra, porque é isso que vai nos alimentar, é isso que vai nos sustentar. Então, diante de tudo isso aqui que a gente lê e observa, a Bíblia nos mostra que nós devemos agir de forma contrária ao que o povo aí faz diante das situações adversas. No item 2.3, após essa referência, tem uma referência aí, 1 Reis 17:16, está escrito assim: é preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Neste tempo de incerteza que atravessamos, quero lhe dar uma ótima notícia, eu achei isso aqui interessante. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenho a certeza de que a bênção de Deus irá chegar até vocês. Disso, não duvidem. Queridos, aqui está a importância de nós plantarmos. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não que você deva fazer alguma coisa com interesse. Vou abençoar aqui, que eu vou receber bênção. Né? Não que você deva fazer alguma coisa pensando lá na frente. Fazer as coisas com segundas intenções. Mas nós devemos pensar o seguinte, nós devemos nos colocar no lugar daqueles que precisam. Há um amigo do trabalho que ele foi acometido de uma doença que ele ainda não conseguiu diagnosticar. Abriram diversas feridas na região genital dele. É uma coisa terrível, pastor, porque nós trabalhamos de calça, andando para cima e para baixo. Ele trabalhava na cozinha, então ficava exposto ao calor. E ele está impossibilitado de trabalhar, vai lá só para bater ponto, tirar falta. E assim, a gente olha para ele e a situação dele está muito complicada, porque ele já não sabe mais o que fazer. Já gastou todo o dinheiro que tinha. Ele estava conversando comigo esses dias e ele me falou que a conta dele estava menos de R$2.000. De tantos tratamentos que ele já fez. Vai no dermatologista, aí dá um diagnóstico de uma determinada doença que exige um determinado tratamento. Ele faz o tratamento até o final e não soluciona. Vai em outro médico, dá um diagnóstico. E aí eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Além de orar por ele, além de tentar conversar, de tentar parar de ouvir. Porque ele já anda cabisbaixo e ele não sabe mais o que fazer. Algumas pessoas já disseram para ele que ele vai ficar estéril. E ele é um menino novo. Eu estou com 27, ele deve ter no máximo aí 22, 23 anos de idade. E aí nós estávamos no trabalho nos unindo para fazer uma vaquinha para ajudá-lo. Falei com o pessoal e disse, olha, não é obrigatório, não é ordem, não é nada disso. Mas vamos ajudar nosso companheiro dentro das nossas possibilidades. Não estou aqui estipulando valor, nem nada disso, mas vamos nos colocar no lugar dele. Queridos, pouquíssimas pessoas se manifestaram. E a gente vê as pessoas gastando dinheiro com tanta besteira, com tantas coisas fúteis. Muitos amigos do trabalho, todo final de semana saem para beber. E não tem pandemia não, tá? É balada, aglomeração, e fica com uma, fica com outra. E o dinheiro deles é destinado para isso. Gente, a coisa é tão absurda que tem gente lá no trabalho que pega empréstimo para gastar na noitada. Tem um outro camarada lá que ele fica tirando serviço para os outros para acumular dinheiro e passa um mês. Assim, fica dias e dias lá tirando serviço para os outros e fica juntando dinheiro. Quando ele ajunta uma determinada quantia, você pensa que ele vai fazer uma obra em casa, né? De repente saldar uma dívida, vai fazer um investimento. Irmãos, é tudo na noitada, com mulher, bebida, cachaça. E numa noite gasta tudo que juntou. É muito difícil, isso não entra na minha cabeça, em função de que a pessoa vive.
de satisfazer os seus próprios prazeres, mas é uma vida vazia. E aí nós percebemos a falta de, de empatia. E aí eles não pensam nem o seguinte: caramba, um dia eu posso precisar. Não é verdade? Se você seria o mínimo assim, se você não faz porque se compadece, porque se coloca no lugar da pessoa, quem faz isso? É você sentir a dor do outro, você sentir o que ele está sentindo, você se colocar no lugar dele. Se você não faz por compaixão, pelo menos por receio, por medo, né, de um dia você precisar e ninguém te ajudar. E quanto a nós, que somos seguidores de Cristo, somos seus imitadores, a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então, existe uma série de coisas envolvidas nesse contexto. Mas, acima de tudo, nós devemos amar o próximo. Jesus, na verdade, foi além. Ele disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E que evangelho é esse de revanchismo que a gente vive? Nós vimos aqui que a chave para que a viúva recebesse a sua bênção no seu teste de fé foi abençoar alguém com aquilo que lhe faria falta. E fica para nós uma lição. Irmãos, eu gosto muito de música, os irmãos sabem disso. Deixa eu ver o horário. Aquele relógio ali está falando, né? Maravilha. Eu gosto muito de música, os irmãos sabem disso. E eu reparo muito nas letras. Tem algumas que não dá. Tem algumas que não dá. Assim vê que da nossa igreja é uma bênção. As músicas são muito boas. Vou mandar uma lição boa de mel. A SPIC da nossa igreja é uma bênção, porque eu passo por alguns lugares, pastor, que as irmãs, normalmente são as irmãs, os jovens hoje cantam worship, né? São aquelas letras que se repetem: tu és santo, eu te amo 10.000 vezes, e bem, normalmente essas letras de revanchismo, tá lindo, né? Normalmente essas letras de revanchismo ficam para as irmãs da CIV. Cara, é um negócio de que agora é tua vez de humilhar. Agora talvez está por cima, de pisar. Gente, mas que inimigo é esse? Contra que inimigo é esse que a gente está lutando? A Bíblia fala de um evangelho completamente diferente. Mas enfim, vamos voltar para cá. Então fica um ensinamento para nós. Na caminhada cristã, se você quer ser abençoado, então primeiramente abençoe alguém. Assim como você quiser que alguém te faça, faça você primeiro. Se todos nós vivêssemos segundo esse princípio, a sociedade seria muito melhor, não é verdade, gente? Aqui a gente vive num ritmo de que farinha pouca no pirão primeiro. Mas se todos pensassem dessa forma, a lei de Deus é maravilhosa. Nós não podemos entender, irmãos, a palavra de Deus como sendo meras regras a serem obedecidas, imposições que devem ser respeitadas, como que se não fizermos sofreremos punições. Não é isso, até porque até os ateus que não acreditam em Deus, eles têm esse senso de justiça. Há diversos países que não professam essa fé, diversos professam outras religiões, que têm leis justas para punir aqueles que as infringem. Então nós não podemos confundir, nós não podemos entender a lei do Senhor dessa forma. Mas quando nós observamos a lei de Deus, quando nós lemos, entendemos, nós vamos perceber que ela serve para nos resguardar, para nos gerar benefícios. Se nós, seres humanos, observássemos a palavra do Senhor e vivêssemos conforme a palavra do Senhor, eu garanto aos irmãos que o mundo não estaria como está. Não viveríamos como vivemos. Imagina se todos observassem isso aqui. Que se eu quero ser abençoado, primeiro eu tenho que abençoar alguém. Esse negócio de que gentileza gera gentileza, você está achando que foi quem que inventou? Foi Jesus, isso veio lá de trás, não é de agora não. Gentileza gera gentileza. Isso aí é só uma adaptação do que o Evangelho já ensina desde muitos anos. Se nós vivêssemos dessa forma, aquilo que eu quero que me façam, eu faço ao próximo, irmãos, não estaríamos na situação cristã. Mas a grande realidade é que o ser humano ele é egoísta, na maioria das vezes. E se nós não vigiarmos, o velho homem se levanta e a gente é egoísta também. Essa batalha é diária, irmãos. A Bíblia diz que a nossa carne milita constantemente contra o Espírito para fazer aquilo que não queremos. Então, às vezes, a tua intenção é até boa, mas se você não vigiar, a carne faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. Que dia essa guerra vai acabar?
ou quando nós descansarmos no Senhor, ou quando o Senhor nos arrebatar essa terra. Porque, infelizmente, nós possuímos essa natureza pecaminosa. Mas há poder no sangue de Jesus para nos libertar de todo o pecado. Não se entrega não, tá, irmãos? O nosso objetivo é ser santo. Você também não pode se habilitar essa desculpa de que Deus me fez assim. Não, não foi isso. A natureza humana foi corrompida por causa do pecado. A ideia de Deus não era que fôssemos assim. Não que ele tenha sido surpreendido, não. Jamais. Deus conhece todas as coisas. Mas Deus não nos criou para este fim. Amém, queridos? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algum comentário? Falar alguma coisa? Até que não. Amém. Vamos em frente. Eu fiz diversas anotações e não estou lendo nada do que eu escrevi. Deve ser porque o pastor está aqui me olhando. Nervosinho. Na próxima aula, eu pedi o pastor para não vir. Queridos, prosseguindo na lição, agora nós estamos no tópico 3. Vocês vão perceber, essa é a primeira vez que eu dou aula para essa classe de adultos e jovens. Mais à frente tem alguma outra lição para ministrar. Eu não sou muito de ficar lendo revista. Né? E até uma prática que eu indico que os irmãos façam é que leiam a revista durante a semana em casa. Então, por exemplo, na próxima semana nós vamos ter a lição 7, ou melhor, no domingo de manhã. Não é isso, pastor? 9 horas da manhã vai ter escola bíblica antes da Santa Ceia. Nós estamos aqui hoje tendo em vista o Dia dos Pais no domingo passado. Então, no domingo de manhã, lição 7, o Senhor peleja pelo seu povo. Você tem o dia de sábado inteiro para ler. Porque aí você já chega aqui com as suas dúvidas, você já está com o assunto na sua mente, isso facilita para que o assunto se desenvolva melhor. Então, irmãos, eu estou falando de assuntos que estão escritos aqui. Eu citei versículos que estão referenciados aqui. Eu falei coisas que estão escritas na sua revista. Se você estiver ali na sua casa, ou se você acompanhar, você vai ver que eu estou caminhando segundo o que a revista está orientando. Porém, eu não tenho o costume de ficar lendo, porque eu entendo que fica um pouco cansativo, tá bom? Uma vez ou outra, algum comentário específico que eu gostei da forma como o escritor colocou, é que a gente vai fazer leitura como eu fiz aqui nesse último trecho, que falou sobre abençoar para ser abençoado. Tá bom, queridos? Então, é o jeito de cada um de dar aula, tá bom? Então, agora, eu estou falando sobre o que está no tópico 3. Elias se apresenta e lança um desafio. Queridos, depois de ter se ausentado durante todo esse tempo, já eram 3 anos de sequidão. Imagina como não estava aquela nação, que vivia da agropecuária, do plantio, colheita, criação de animais para o seu próprio sustento. Não tinha água. Queridos, sem água não tem vida. A não ser no novo céu, na nova terra, que não vai ter mais o mar, não sei como vai ser. Mas nossa situação atual e a situação daquele povo, sem água, sem vida. Imagina o desespero. E olha que vergonha, né? Baal, Deus da chuva, Deus da fertilidade. Alguns estudiosos vão dizer que ele era inclusive o Deus das tempestades. Não é isso? Ou seja, chuvas torrenciais. E olha como Deus é maravilhoso e vergonha para mostrar que Ele é Deus. 3 anos de sequidão. Aí está o perigo de nós nos afastarmos do Senhor. Então, lá no capítulo 18, onde estamos agora. Queridos, me perdoem. A palavra onde só deve ser usada para se referenciar ao lugar. Em que estamos agora? Estou falando isso porque a gente está no momento de aula aqui. Então, lembre-se disso. Toda vez que você usar a palavra onde, ela só deve ser usada quando você estiver falando de lugar. Tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, é uma forma de não se usar a palavra onde. Então, lá no capítulo 18, versículo 1 diz: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, ou seja, 3 anos se passaram, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Queridos, os irmãos conhecem bem essa história. Ele se apresentou diante de Acabe, de Jezabel, que, inclusive, falando de Acabe, o chamou de perturbador de Israel. E Elias responde para ele que, na verdade, ele não estava perturbando Israel.
mas que era a casa do pai dele, ou seja, a dinastia daquele rei, que estava fazendo isso por conta dos seus costumes idólatras, se afastando dos mandamentos do Senhor. E aí ele usa essa expressão, e seguindo os Baalins, ou seja, perverteram completamente o seu coração. E aí Elias ele faz um desafio, lá no versículo 19, ainda no capítulo 18. Olha só como Deus manifesta o seu poder e envergonha os seus inimigos. Versículo 19, capítulo 18, diz assim. Aqui quem está falando é Elias, tá, irmãos? Falando a Acabe, ao rei Acabe. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Queridos, esse comem da mesa de Jezabel significa dizer que Jezabel sustentava aos profetas de Baal e aos profetas de Azerá, ou seja, ela matava os profetas do Senhor, os profetas de Deus, e sustentava os profetas de Baal e de Azerá, de forma que, deixa eu me recordar o nome dele, é Obadias, pastor? Obadias, ele teve que esconder alguns profetas, porque eles estavam sendo mortos. Deixa eu achar esse versículo aqui. Versículo 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor, capítulo 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Jezabel, irmãos, era uma mulher terrível. Tem alguns pregadores que dizem que ela era prostituta. Eu nunca vi nenhuma referência bíblica falando a respeito disso. Mas uma coisa nós temos certeza, essa mulher, ela dava lugar para o diabo, irmãos. Ela dava lugar para o diabo. Quando ela se casou com Acabe, ela o influenciou. É claro que ele cometeu esse erro porque ele foi buscar uma mulher de uma cultura pagã, que era sacerdote, ou melhor dizendo, sacerdotisa de um outro deus pagão, e ele trouxe essa cultura, ele trouxe todos esses costumes religiosos para o povo de Israel, e o povo se deixou levar, porque quando Elias confronta o povo, ele diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, seria Deus. Se Baal, Baal. Então o coração do povo estava dividido. Eles estavam também se inclinando à idolatria. E aqui se cumpre um ditado que a gente gosta de dizer lá no trabalho, que é a troca é o espelho do guia. Então o povo estava caminhando para o mesmo sentido do rei. Então essa mulher, ela dava lugar a Satanás de uma forma que ela matava os profetas de Deus e sustentava os profetas de Baal. E os perseguia. Daí o motivo do Senhor ter mandado eles ficar tanto tempo ausente. Mas agora ele retorna, nós vamos continuar lendo, nós estávamos no versículo 19, vamos agora para o versículo 20. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou e todo o povo Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Nós acabamos de citar. Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal, segui. Porém o povo não respondeu nada. 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Queridos, Elias pede 2 bezerros, manda que um seja dado aos profetas de Baal, que eles escolhessem qual bezerro eles queriam, e o outro ele ofereceria ao Senhor. Então o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Eu acho muito legal essa passagem, porque Elias ele é debochado, né? Ele é irônico. Eles vão lá, colocam a oferta, o sacrifício sobre o altar. O holocausto, queridos, era uma oferta em que o animal que estava sendo oferecido, que estava sendo sacrificado, era completamente queimado. Ele era completamente queimado como sinal de dedicação completa ao Senhor, ou a quem estivesse sendo oferecido. No caso dos profetas de Baal, a Baal. No caso dos profetas de Azerá, a Azerá. Mas a gente ouve muito essa palavra, né? Holocausto. Nesse contexto, tá? A palavra holocausto ela pode assumir outros significados em outros contextos.
Mas no contexto bíblico, o holocausto é isso. É quando o sacrifício ele é queimado completamente, indicando dedicação completa ao Senhor, ou a quem é oferecido. Então eles começam a clamar, começam a gritar, começam a saltar sobre o altar, se desesperar, e nada de Baal respondeu com fogo. E aí lá no versículo 27, que eu acho legal, olha só a ousadia de Elias. Ainda estamos no capítulo 18, não se perca. Ele diz: e sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Ou seja, ainda debochou deles. E aí mais à frente, lá no versículo 30, eles não obtiveram resposta do seu Deus, ou do Deus deles. E aí no versículo 30 a Bíblia diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E parou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isso segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. Queridos, muitos podem interpretar que aqui Elias, de repente, estivesse querendo mostrar que Deus era tão poderoso, mas tão poderoso a ponto de o seu povo conseguir consumir algo que estivesse encharcado. Mas não era só isso. Vamos lembrar que nós estamos em 3 anos de sequidão. Então a água, queridos, era preciosa, era ouro líquido. Elias ali estava oferecendo ao Senhor aquilo que era custoso, aquilo que era precioso, aquilo que tinha o maior valor da época. Elias, ele derrama diante do Senhor. E aí sabe o que acontece, queridos? O Senhor responde com fogo. Vamos ler lá no versículo 36. Não, perdão, melhor. Isso mesmo, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, ou seja, a água que ele havia despejado ali ao redor. A água foi, normalmente a gente vê o contrário, né? A água apagando o fogo. Mas o negócio foi tão forte, queridos. O fogo foi tão intenso que a água foi consumida, evaporou. Há estudiosos que apontam aqui, estou falando no final, uma segunda interpretação de que a água poderia representar Baal e o fogo Deus, e Baal sendo consumido pelo fogo do Senhor. Eu já li isso daí, nunca tinha ouvido falar, mas eu li essa referência. Mas fato é, queridos, de que mais uma vez Baal foi envergonhado e o Senhor prevaleceu. Como sempre acontece, não houve uma vez em que o Senhor fosse envergonhado e qualquer outro prevalecesse diante de Deus. Queridos, se o crente estiver em obediência, se o crente estiver procurando dar segundo a palavra, não é que eu e você vão ser perfeitos, isso aí não tem como. Nós somos cheios de falhas, cheios de detalhes, como a Esther, a minha esposa costuma falar, cheio de detalhe, né? A gente é cheio de detalhe. Mas quando a gente vive buscando a santificação, ou melhor, quando nós vivemos buscando ser santos, isso é santificação, é algo constante, o Senhor nos honra. Não que nós mereçamos algo, não que nós possamos exigir algo de Deus, mas simplesmente porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E Ele disse: os que me honram serão honrados por mim, eu os honrarei. Então Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós agimos segundo a palavra do Senhor, mesmo nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, que são os momentos mais difíceis, o Senhor responde com fogo, o Senhor faz milagre, o Senhor
glorifica o seu nome e envergonha os seus inimigos, digo, os inimigos de Deus, os seus inimigos. Quando nós paramos para ler a palavra de capa a capa, nós extraímos lições como essa. Momentos de crise sempre existirão. Momentos de dificuldade sempre surgirão. Problemas sempre existirão. Nós não estamos isentos, enquanto servos de Deus, de estarmos expostos a situações como essa. Não estamos isentos. A grande diferença é como eu e você vamos reagir diante dos problemas. Vamos confiar no Senhor. Vamos exercitar a nossa fé. Ou nós vamos nos desesperar. Nós vamos perder a nossa paz. E através disso, demonstrar falta de confiança em Deus. Então, que com os exemplos que foram dados aqui hoje, nós possamos crer no poder do Senhor. E que o mesmo Deus que honrou a Elias, o mesmo Deus que abençoou a viúva, o mesmo Deus que guardou a Elias quando seria perseguido e muito provavelmente morto, é o mesmo Deus que continua conosco nos dias de hoje. O seu poder não diminuiu, o seu poder não mudou, ele é o mesmo. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, pedindo ao Senhor que nos ajude a caminhar dessa forma, que Ele abençoe a tua vida, que Ele te guarde, que Ele te conceda paz e que nós sejamos não meros ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 386 da nossa harpa. Oh, não temas, tu esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que te mana viva luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não has de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que se não vê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante das adversidades, diante dos confrontos, devemos usar a nossa fé. Os objetivos, ao meu ver, foram alcançados. Ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, ou seja, Deus não, vamos assim usar um adágio popular, Deus não reza pela cartilha do homem. É um adágio popular. Deus não reza pela cartilha do homem. Deus, ele age de uma forma particular dele. Imagina aí esses exemplos da lição. Quem é que aqui em sã consciência ia comer carne servida por um urubu, né? Vamos assim colocar urubu, porque o corvo, ele faz o mesmo papel do urubu na região lá do Oriente Médio, da Ásia, né? O corvo, assim como o urubu, come animais mortos, come restos de animais. Quem é que em sã consciência ia aceitar pão e carne de um bicho desse? Hoje eu passei, foi ontem, né, amor? Passamos por alguns urubus na beira da estrada e eu falei, Wanda, que bicho feio, né? É um bicho esquisito. Aí Deus usa um corvo para levar alimento para o profeta, que estava escondido em uma caverna. Compara isso com aquilo que se diz por aí, que Deus vai colocar lá em cima, como foi citada aqui a questão do revanchismo, que andava de bicicleta vai andar de carro novo, que vai andar de avião. Compara isso. Servo de Deus, fiel, obediente à palavra de Deus, morando dentro de um buraco escondido, sendo alimentado por corvos. Deus não reza pela cartilha do homem. A falta de água, a escassez de chuva foi tão grande que o ribeiro secou. Elias ficou ali até quando houve água. Depois o ribeiro seca. Aí Deus faz uma outra coisa totalmente avessa ao que nós faríamos, ou que o ser humano faria. Deus manda Elias ir de encontro a uma viúva, que não tinha nem para ela, foi citada aqui também. Naquele contexto, já falei isso aqui na igreja em alguma ocasião, naquele contexto, quem era viúva? Sem filhos, que pudessem trabalhar para lhe dar sustento. Era uma mulher desamparada. Ela não tinha o que comer. E ela disse, eu vou fazer um pouquinho para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas a fé, e aí eu quero conjecturar aqui algo, claro, que é fundamento das Escrituras. A questão é saber quem é que se apresenta como homem de Deus. Qual é o testemunho desse que se apresenta como homem de Deus? Porque quando Elias disse a ela, assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai secar. Ela exatamente nesse momento, ou melhor, certamente nesse momento, fez uma reflexão. Peraí, quem está falando não é uma pessoa qualquer. Quem está falando é um homem que tem temor de Deus, é comprometido com Deus, e eu sei do testemunho dele. Não é uma pessoa qualquer. E aí a fé entra em evidência. Interessante que Elias falou assim, faz primeiro para mim, e depois tu vai fazer para você e para o teu filho. Mas fazer se não tinha nada. Então ela semeou através da sua fé, obedecendo a palavra daquele profeta, e o Senhor honrou a sua fé e abençoou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o último tópico, que é a questão de Deus responder com fogo, eu quero fazer aqui uma observação, que Elias, ele não foi se exibir lá no Carmelo. O nome de Deus estava sobre ele. A afronta não era contra Elias,
A afronta era contra Deus. Elias, quando disse, como o professor ensinou, que não choveria até que ele dissesse, Elias estava mostrando, o professor falou isso aqui, que Baal não era Deus coisa nenhuma. E Baal não tinha poder para fazer descer água, chuva, e Baal não cuidava da agricultura coisa nenhuma. E chegou o momento de provar quem verdadeiramente cuidava disso. Tanto é que logo após a oferta de manjares, logo após o momento da dedicação daquela oferta do holocausto ao Senhor, e os profetas de Baal e de Azerá são mortos lá no monte, Elias começa a orar e olha para o mar e vê o quê? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ali estava comprovado: quem manda a chuva é o Senhor. Quem provê o sustento é o Senhor. Que hora a cadeia? Chuva, irrigação da terra, plantio, alimento dos animais, carne e leite para os seres humanos, vegetais para os seres humanos. Tudo dependia da água, como foi falado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo não era uma afronta. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, e ele citou aqui os colegas de trabalho. Tem gente brincando com esse momento de pandemia que nós estamos atravessando. Eu estava visitando, fiz uma visita quarta-feira a Belford Roxo. A razão de eu não chegar aqui para o culto foi isso. Eu cheguei de Belford Roxo, já era quase 19 horas, lá em Miguel Couto, município de Belford Roxo. E ontem eu fui visitar lá em Guaratiba. Lá em Guaratiba, a estrada era uma garça, né? E lá eu estava conversando com os irmãos e falando do pastor João Cardoso, que nós perdemos, que nos faz muita falta. Um homem de Deus. Deus é com ele. Deus era com ele. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Durante esse período de pandemia, o que nós precisamos é entender de onde vem esse negócio.